Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí firme e forte estudando. Meu nome é Alex e vamos aqui dar início a mais um De Acordo com o Edital, né, focando aqui no que a banca costuma cobrar dentro desse tópico do edital. Então acompanhe aqui comigo no material o que a gente vai visualizar agora dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, temos aqui na tela a nossa primeira questão. VUNESP, TJSP 2022. Segundo o artigo 5º, lá no seu inciso 34 da Constituição Federal, denomina-se o direito para que se possa reclamar diretamente junto aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. E a banca trouxe tutela jurisdicional, de petição, de mandato de segurança e de ação. Né? Algumas pessoas aqui no meu canal, né, já pediram para que eu colocasse a fundamentação de cada um dos itens, então já trago aqui para você. Né? O item A, falando aí da tutela jurisdicional, a função do Estado de dirimir, pacificar e, por consequente, resolver os conflitos que surgem no seu âmbito de atuação político-jurídica, seguindo um procedimento de aplicação de leis aos casos concretos, de modo a aproximar-se o máximo possível de uma decisão justa. Né? Letra B. Aqui está falando, são todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos contra a ilegalidade ou o abuso de poder. A letra C, que estava falando a respeito do mandado de segurança. O mandado de segurança é para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Letra D. Ação, né? Falou aqui, o direito de ação. A ação, né, é um direito subjetivo público abstrato, independendo aí de que haja realmente um direito a ser tutelado. Trata-se do direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional e a solução de uma lide ou um conflito. Então, aqui no caso, apresentado, o nosso gabarito é a letra B, pessoal. O direito, né, para que se possa reclamar diretamente junto aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder é o direito de petição, tá? Nosso gabarito aqui, então, seria esse aqui, tá? Gabarito letra B. Próxima. Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta um crime imprescritível. Temos aqui o homicídio doloso, violência doméstica, abuso de autoridade, racismo, crime hediondo. Para você que está estudando, né, eu tenho certeza que você já eliminaria a violência doméstica, já eliminaria abuso de autoridade e também eliminaria o homicídio doloso, tá? Eu tenho quase certeza que se você estiver estudando aí de uma forma, né, bacana, né, eu tenho quase certeza que você eliminaria esses três. Ficaria na dúvida entre o racismo e o crime hediondo. Trago aqui para você o quadro, né? Por exemplo, aqui nós temos imprescritível racismo, ação de grupos armados, inafiançável racismo, ação de grupos armados. Então você percebe que o racismo ele é imprescritível e inafiançável, assim como a ação de grupos armados. Porém, né, um crime ou ele é imprescritível e inafiançável, ou ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Né? No caso aqui do racismo, é a nossa questão, pessoal. Nossa questão aqui é o racismo, nosso gabarito é a letra D. Tá? Porque a questão quer saber do candidato um crime imprescritível. O que cabe aqui, racismo. Tá? O racismo. O crime hediondo, ele está aqui, né? Uns crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Questão de número 3. Diz o seguinte.
Suponha que João cometeu um crime e, após o trâmite regular do processo, foi considerado culpado e, consequentemente, condenado a cumprir a pena. Beleza. De acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que a pena imputada a João poderá ser, e aqui cobrando do candidato um conhecimento a respeito das penas que são permitidas e as penas que não são permitidas aí no Brasil. Pessoal, morte, ele vai ser condenado à morte, caráter perpétuo, né? Pela lógica, pessoal, pela lógica, você já eliminaria a letra A e já eliminaria a letra B. Trabalho forçado, não há o que se falar em trabalho forçado aqui no Brasil, pessoal, né? Desrespeitaria os direitos humanos. Interdição dos direitos, aí poderia, né? Nós temos aí, por exemplo, a pessoa ela fica privada, né? Priva-se a liberdade de ir e vir, por exemplo. Banimento não, né? Então trago aqui para você penas que podem ser adotadas, né? Privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Penas que não são permitidas. De morte, mas há uma exceção. No caso de guerra declarada, não pode de caráter perpétuo, nem trabalhos forçados, nem banimentos e nem penas cruéis, né? Então, nosso gabarito ali é a letra D, interdição de direitos. Essas questões da VUNESP só tem tamanho, pessoal. Você está vendo aqui a tranquilidade que é responder elas. Dentre os remédios constitucionais, está escrito o direito de petição, conforme prescreve a Constituição Federal. Trata-se de um direito. Pessoal, direito de petição, a gente já até respondeu, né, algo relacionado aí. Diz o seguinte, a letra A, que só pode ser validamente exercido no âmbito do Poder Judiciário, assegurado apenas aos cidadãos nacionais, exercitável por qualquer pessoa mediante pagamento de taxas, extensivo aos estrangeiros que residem no país há pelo menos 10 anos, assegurado a todos, independente do pagamento de taxas. São assegurados, né? Independente a todos, né? São a todos assegurados. Então, questão aqui, por exemplo, apenas aos cidadãos nacionais, né? Extensivo aos estrangeiros, mas não há essa condição aqui. Não há essa condição de tantos anos, aí sim pode ter o direito aí de peticionar, tá? Assegurado aí a todos, independente do pagamento de taxas. Direito de petição aos poderes públicos, tá? É aos poderes públicos. Não se limita aqui no âmbito do Poder Judiciário, por exemplo. E não há o que se falar em pagamento de taxas. O nosso gabarito aqui é letra E. Beleza? Questão 5. Determinado paciente submetido a intensos procedimentos cirúrgicos foi vítima de evidente erro médico e gostaria de denunciar ao poder público as ilegalidades praticadas pela equipe médica. Com relação à formulação da denúncia nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que o paciente exerceu o seu direito de... Pessoal, o que ele fez aqui, pessoal? Liberdade de crença, resposta, petição, obtenção de certificação ou retificar os dados. Mais uma vez, uma questão aqui cobrando direito de petição. É o que cabe aqui para nós, né? Aqui a justificativa de cada um dos itens para você poder visualizar depois. Então, gabarito aqui, letra C. Próxima questão. Assinale a alternativa que reflete o dispositivo constitucional diretamente vinculado à chamada garantia à liberdade de expressão. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aqui está aparecendo aqui, né,
acho que não se aplicaria aqui, né, a liberdade de expressão nesse aspecto, né, liberdade de crer ou de seguir um determinado pensamento ali político. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né, o que reflete melhor aqui a expressão, garantir a liberdade de expressão, né, assegurada a todos, acesso à informação, vedado o sigilo da fonte, a liberdade de consciência e de crença, né, protegendo ali o livre exercício, né, dos cultos religiosos. As mulheres, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né, questão aqui da isonomia, da igualdade. Então, o gabarito ali da letra 6 é a letra B, tá? Livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Questão de número 7. Considere que Clarice e José são casados, moram em área de risco para alagamento e, na noite do dia 22 de fevereiro de 2022, estavam em casa, quando houve uma grande tempestade. A vizinha deles, Sônia, sabe que o casal tem um sono muito pesado e que dificilmente acordaria com as sirenes que soaram, alertando os habitantes da área para que deixem suas casas. Devido ao risco de desabamento, com isso, Sônia arrombou a porta da casa deles, acordando-os para que abandonasse a casa. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Sônia agiu diante de uma situação, de um desastre, né? Ela adentrou a casa desses cidadãos aí para prestar um socorro. Ela agiu de forma errada? Não, não agiu de forma errada. Já eliminamos aqui, né? Sobrou a letra B e a letra D. Corretamente, pois apesar de a casa ser asilo inviolável do indivíduo, admite-se que entre ali sem o consentimento do morador em caso de desastre. Corretamente, apenas se ela comprovar, ainda que posteriormente, que eles estavam em iminente risco de morte ou que são idosos. Pessoal, não há essa condição aqui estabelecida na nossa Constituição Federal. A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por uma determinação judicial. Então, cabe aqui, né, prestou socorro, tá? A questão aqui fala é que tem que comprovar que são idosos, né? Nada a ver, tá? Nada a ver. Gabarito letra B. 8. Segundo a Constituição Federal, a liberdade de locomoção do indivíduo é protegida por meio liberdade de locomoção. Pessoal, liberdade de locomoção não tem como você não associar ao habeas corpus. Justificativo aí de cada um dos itens para você, tá? Eu vou aqui adiantando para o vídeo não ficar muito extenso. Gabarito aí, letra C, habeas corpus. 9. A afirmativa que expressa conformidade com a Constituição Federal no que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos é vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, sendo, porém, permitida livremente a realização de cultos e liturgias religiosas. Errado. Não é essa vedação aqui, tá? A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo para prestar o socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. Errado, durante o dia, por determinação judicial. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário exercício profissional. Parece certa a nossa questão aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal, podendo, no entanto, a lei penal retroagir com o objetivo de punir o autor de crime hediondo. A lei retroage para beneficiar, não para prejudicar. Letra E. É vedado ao preso ter acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu... é vedado ao preso ter acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Errado, não é vedado. E mais uma vez, cada um dos itens eu trago aqui para vocês, cada um suas devidas
justificativas. A nossa última questão aqui do nosso bloco diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz e de guerra? Opa! Tempo de paz? Beleza, mas tempo de guerra não. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-las e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parece certo. C. As entidades associativas, independentemente de autorização... Opa! Errou aqui, né, meu filho? Precisa de autorização, né? Tem legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Letra D. A administração pública indireta dos estados obedecerá aos princípios de legalidade, relatividade dos direitos, moralidade, publicidade e eficiência. Que eu saiba, a questão aqui está cobrando o artigo 37. Não capte. Define os princípios explícitos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E não estamos falando aqui de relatividade dos direitos. O gabarito aqui sobrou para nós. A letra B. Simples e fácil assim, pessoal, né? Eu vou até deixar aqui para vocês a justificativa de cada um dos itens, para você visualizar como que a banca cobra, como que ela aborda esses temas aqui, tá? Então, desde já, né, eu conto aqui com a sua participação no canal. Deixa seu like, inscreva-se no canal, deixa seu feedback aí, comenta, participe, interaja com o conteúdo. Se você também gostou e quer incentivar aqui o meu canal, pode fazer mediante a chave Pix alex.concurseiro2022@gmail.com. Prazer imenso estar aqui com vocês, um grande abraço, bons estudos e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais!